Salve, salve família! Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Caverna do Morcego. Hoje com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego, e também com uma convidada muito especial aí. Bom, quem tá atento nas redes, eu não sei quando que vai sair, mas quem tá atento nas redes já vai saber quem que é. Não adianta nem fazer mistério aqui. Então eu vou pedir pra camarada se apresentar e já falar dos projetos, já divulgar aí tudo que tem pra divulgar. E aí a gente vai falar sobre o tema, que é um tema muito importante. Pode se apresentar, camarada? Eu já vou rir. Oiê! Eu sou a Sofia, sou formada em Pedagogia pela Unicamp e eu tenho um canal chamado Contra a Palavra. Inclusive nas redes sociais, tirando o Instagram, que é canal Contra a Palavra, vocês encontram tudo como @Contra a Palavra. Segue a gente, se inscreve no canal, dá aquele apoio massa. Eu faço junto com a Raquel, que também é pedagoga. A gente fala sobre educação e ecossocialismo. É isso, é isso. A camarada aí já se apresentou e hoje ela tá aqui na Caverna do Morcego pra gente trocar ideia sobre um papo muito sério. Um papo aí que, bom, sempre é discussão, tem vários problemas aí ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Não só na questão da universidade, que é o tema central aqui, mas em questão política, em questão de tudo quanto é espaço que existe, ingresso de pessoas, a gente tem essas discussões. O tema de hoje é sobre cotas. A galera pode olhar e falar, pô, mas é uma mina branca falando sobre cotas e pá, não sei o que. Então, camarada, se você quiser já introduzir falando um pouco sobre a luta que teve lá, se quiser dar aquela pincelada, tudo, já pode também falar sobre o livro se quiser, que é um espaço também pra isso. Agora o palco é seu, você que comanda aí, você que tá na frente do podcast. Então, eu entrei na Unicamp em 2015 e em 2016 teve uma greve que pautou as cotas como a grande centralidade do movimento, né? Cotas e permanência estudantil. E aí eu compus o comando de greve tanto do meu instituto, na época eu fazia química, então compus o comando de greve da química, também o comando de greve geral, então eu representava a química no comando geral. E depois da greve eu fui me inserindo cada vez mais nos espaços dessas discussões. Fiz parte da Frente Pro Cotas em 2017 e depois do Bloco da Periferia, que foi uma chapa de estudantes para representar os estudantes no Conselho Universitário durante a implementação das cotas, para acompanhar de perto. Então, minha proximidade com o assunto vem daí, vem dessa greve que eu pude participar e da minha aproximação com os camaradas da Frente Pro Cotas. Tá aí a justificativa. É isso, é isso, é isso. Por isso você está aqui. Então, Ah, sim. pode falar? Não, não, porque daí você comentou do livro, né? Porque depois o meu TCC foi sobre exatamente esse processo de luta por cotas na Unicamp. Eu tentei construir uma narrativa sobre 2016 e 2017 a partir de documentos produzidos pelo movimento estudantil na época e também por professores e funcionários. Tentei fazer... Eu coletei muita coisa mesmo, e aí eu organizei tanto em ordem cronológica quanto temática, e tentei montar aí uma espécie de linha do tempo, um memorial mesmo sobre essa luta, inspirada num outro TCC que falava sobre a conquista da moradia estudantil. E aí esse TCC vai virar um livro, por isso que ele mencionou isso para vocês. Tá em andamento, daqui a alguns dias ele fica pronto. É isso, família. Já vai guardando dinheiro aí no bolso aí, porque é isso, a gente tem que fortalecer os trampos, tem que fortalecer os corres, ainda mais quando é referente à questão de algo que guarda uma memória de momentos que impactaram, querendo ou não, a educação brasileira, né? Quando a gente pensa, não pela questão de ser a Unicamp, mas pela questão de todo o movimento de luta por cotas que aconteceu ao redor do Brasil, dos retrocessos e dos avanços, dos problemas que ainda residem diante disso. Quem ouviu os episódios com a outra galera da Unicamp sabe diversos problemas aí que a gente tá tendo, não só na Unicamp, mas nas universidades em relação a isso. E bom, como você que preparou o material, você que preparou o episódio, eu só tô aqui só pra mediar, o palco é seu, você escolhe o caminho que a gente vai tomar, você escolhe por onde a gente vai começar, o debate aí é seu. Não, então, acho que vamos começar do começo, né? Que é definindo
Cotas e Ação Afirmativa. Porque um livro muito massa que depois, eu sei que você divulga nas redes sociais, então eu posso te passar esse livro para você compartilhar com a galera, que foi organizado pela UERJ. Eu sempre coloco na descrição também, pra deixar lá como indicação. Da hora. Porque eu acho que é um livro fundamental para quem estuda o assunto, que, ao meu ver, não dá para falar sobre cotas e ações afirmativas sem falar dos estudos do GEMA, que é Grupo de Estudos Multidisciplinares em Ação Afirmativa. E eles fizeram esse livro, que eu vou mostrar para você, mas depois o pessoal vê pelas descrições do podcast, chama Ação Afirmativa, Conceito, História e Debates. Então, é um livro muito massa e que permeia o meu TCC inteiro. E eles também começam definindo ação afirmativa, né? Para a gente saber de onde o debate começa. E eu gosto muito da definição do autor, que é o João Félix Júnior, de que a ação afirmativa é todo programa público ou privado que tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros de um grupo social desfavorecido vistas a um bem coletivo. E existem vários tipos de ação afirmativa, as cotas são um desses tipos, que constitui a reserva de vagas, tanto em universidades quanto em cargos públicos. Empréstimo, desconto, auxílio financeiro, enfim. E elas se diferenciam de outras políticas punitivas antidiscriminatórias porque elas agem tanto para prevenir a discriminação atual quanto para reparar discriminações passadas. Então, esse é o grande diferencial das ações afirmativas em comparação com qualquer outra lei antidiscriminatória. E a discriminação étnico-racial também é apenas uma das discriminações que as ações afirmativas buscam reparar, que é o foco quando a gente fala de cotas étnico-raciais, né? Mas acho que a galera também escuta falar, por exemplo, cotas sociais, que daí a gente está falando de discriminação socioeconômica, né? Não, total. Acho que agora, recentemente, começou um movimento muito forte para uma ampliação muito interessante dessa questão de cotas, né? Por exemplo, dando exemplo da USP, né? Quando é a questão de moradia, quando é a questão de alguns bônus financeiros, vai se refletir muito na questão socioeconômica. Mas aí quando a questão é ingresso, a gente tem para a questão das pessoas não brancas, né? Sejam elas negras, indígenas, e aí eu não sei se tem para outros grupos. E agora também tá entrando muito forte a questão das cotas para as pessoas trans, né? Uhum. Tá sendo um movimento bem interessante. Ainda tem muitas falhas, muitos problemas, mas é da hora. Só tô aqui só pra comentar, viu? Só tô de Não, vai interrompendo. Eu tenho um textinho aqui pra ficar olhando, então você me interrompe, senão eu vou ficar falando Não, até. é isso mesmo, pode ir falando. É isso. Aí você mencionou do debate atual, né? Eu ia falar isso mais pra frente, mas eu vou aproveitar essa deixa, porque ano que vem completa 10 anos da lei de cotas, que eu posso ficar com mais calma de onde ela veio, né? Mas isso é uma coisa que me preocupa muito pela nossa conjuntura, né? A lei, ela prevê que em 10 anos ela seria revista. Então, isso significa que a gente está prestes a rever a lei de cotas no governo Bolsonaro. E é um desafio pra gente, né? É uma briga que a gente tem que comprar e conseguir vencer, porque é alguma coisa que a gente não pode abrir mão. As cotas, elas foram fundamentais para transformar o cenário das universidades, que são, principalmente as públicas, né? Que são muito elitizadas. Aqui em São Paulo, a gente fala das estaduais USP, Unesp e Unicamp. A Unicamp, literalmente, ela surgiu em parceria, assim, o reitor, que foi responsável pela criação da Unicamp, se reuniu com empresários e uma galera do setor, assim, das indústrias para saber, e aí, o que vocês precisam? Qual é o tipo de mão de obra que vocês precisam? A Unicamp, ela nasceu para atender essas elites, assim. Então, sem as cotas, a Unicamp continuaria por mais décadas e décadas aí super elitizada, né? Então, a gente está no meio de uma disputa muito importante que a gente tem que ficar atento. Cara, Mas... é porque você falou desafio e você falou cotas. Começo do ano, acho que saiu em janeiro, o episódio com o professor Iago. E o nome do episódio é Desafios para a Educação. E a gente elenca um dos desafios justamente essa questão, né? Dessa votação das leis de cotas. E só pra falar que a USP, ela tem contrato com a Vale na engenharia. Contrato para barateamento de produção. Ou seja, os desastres que a gente acontece, muitas das pesquisas vêm justamente disso. E parece que, inclusive, as áreas de humanas, como ciências políticas, estão sofrendo, como eu posso dizer, assédio econômico, vou utilizar esse termo, assédio econômico de
grandes frentes do liberalismo internacional, como Harvard, por exemplo, tá querendo colocar a mãozinha ali. Não, tem muita parceria público-privada nas universidades públicas. A Unicamp, acho que é a universidade pública que mais produz patentes ao ano e é tudo em parceria com as indústrias privadas que estão dentro da Unicamp, assim. Então, é um cenário perigoso mesmo, da gente pensar a quem serve o conhecimento produzido nas universidades, né? Bom, voltando para o começo, quando a gente fala de cotas, de ações afirmativas, na verdade, né? Num cenário mais geral, porque como eu falei, cotas é um tipo específico de ação afirmativa. Elas, no Brasil, ganharam força no debate no começo dos anos 2000 por conta da Conferência de Durban, uma conferência da ONU para discutir sobre discriminação, racismo. E esse é um marco muito importante para o Brasil, porque foi nessa conferência que o Brasil basicamente assumiu ser um país racista. Ele assumiu ser um país que ainda tem o legado da colonização, da escravidão, e que o racismo é um problema. E assim, quando o Estado reconhece isso, ele não pode só falar, sim, somos um país racista, que pena. Ele tem que falar, sim, somos um Estado racista, logo, cabe a nós criar políticas públicas para combater o racismo, né? Então, as cotas, elas ganham uma força muito grande a partir dessa conferência, porque ela começa a respaldar políticas públicas antirracistas, inclusive as cotas. A primeira vez que uma universidade adotou cotas foi em 2001, que foi na UERJ, e depois, em 2003, a UNB também adotou. Elas todas federais, né? E aí é importante diferenciar também, para quem não sabe, as universidades federais e as universidades estaduais. As federais, elas estão sob a administração da Federação, da União. Então, são leis federais que regem as universidades. As estaduais são os estados. Isso dá mais autonomia para as universidades estaduais. Só que nesse sentido das cotas foi no mau sentido, né? Porque enquanto os federais, por conta da UERJ e da UNB, começaram a pautar cotas, e daí veio o projeto de lei que futuramente, em 2012, é aprovado enquanto lei de cotas, as universidades estaduais, pautadas nessa autonomia, falaram, não vamos aderir à lei de cotas, porque a lei de cotas é federal, logo, não cabe às universidades estaduais. E a Unicamp, particularmente, foi bem malandra. Ela, assim que ela percebeu que o debate estava se intensificando e que provavelmente iam começar cobranças para a Unicamp, né, sobre a adoção de políticas afirmativas, ela criou um grupo de trabalho para estudar, então, qual poderia ser o melhor tipo de ação afirmativa sem ser cotas. Então, desde o princípio, foi em 2003 que surgiu esse grupo de trabalho. Então, desde o começo, a Unicamp já assumiu a postura de que não ia ter cotas. Ela ia estudar ações afirmativas alternativas às cotas. E, de fato, surgiu um programa que chama... Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, o PAS, que é de bonificação. No ano seguinte, a USP adotou, inclusive, um sistema, acho que é Inclusp, na USP o nome. Mas é pautado também nessa medida da Unicamp. Então, a Unicamp foi muito malandra. Ela se dedicou a estudar uma ação afirmativa sem cotas e deixava isso muito claro. Tem alguns documentos que eu posso te enviar também, que o coordenador da Convest, que é a comissão de vestibular, deixava muito claro de que eles estavam estudando alternativas às cotas. E aí surge o PAS, então, em 2005, no final de 2004, né? Então ele é aplicado pela primeira vez em 2005. E aí, nossa senhora, é só ladeira abaixo os comentários da Convest, porque, de fato, de 2004 para 2005, se você for olhar os dados de inclusão, teve um salto. Porque foi de 0 políticas de ações afirmativas para alguma política de ação afirmativa. Só que de 2005 em diante, e aí, para minha pesquisa, eu fiz um gráfico dos últimos 10 anos, de 2005 a 2015, a variação é quase nula. Então, foi uma política de ação afirmativa que no primeiro ano ela fez uma diferença significativa, mas ela ainda ficou abaixo do esperado e continuou abaixo do esperado por mais de 10 anos, até essa greve que decidiu pautar a insuficiência do país para a inclusão social e étnico-racial. Cara, só aproveitando que você falou dessa questão de insuficiência e de ser esperta,
Porque, bom, eu falei muito sobre isso nos últimos meses, porque eu fiquei no CRUSP um tempo, troquei muita ideia com gente lá. E, meu, lá tem diversos problemas, como tá acontecendo agora, o pedido de despejo e tal, tá rolando mó treta e tal, não sei o que. E não tem licitação, não tem nada, blá 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 blá. Só que trocando ideia com uma galera lá que tá envolvida em ações de disputa ali mesmo, com a reitoria e tal, não sei o que. Tem projetos até hoje lá dentro que parece que é um projeto de tipo, a gente tá fazendo um treino aqui de como funciona até onde o ser humano pode chegar. E isso por documentos que eles colocam que, tipo, eles estão se lixando pra quem tá sob respaldo da faculdade. Então, tipo, a galera que ainda precisa de coisa, ganha uma bolsa de R$ 500 e dane-se, é isso. Você não tem máquina de lavar, você não tem fogão, você não tem um quarto bom, você não tem cama, você não tem geladeira e se vira. Dane-se. Não, é humilhante, assim. Os estudantes da Unicamp que precisam, por exemplo, de alguma bolsa ou então algum tipo de auxílio financeiro para poder pagar o bandejão, alguma coisa assim, você tem que fazer todo ano uma entrevista com os assistentes sociais, né, para você basicamente provar que você é pobre o suficiente para receber auxílio. E é humilhante, assim, você vê nessa época do ano um monte de gente chorando pelos corredores porque foi humilhado, assim, tendo que provar que não tem condições de ficar lá sem algum tipo de auxílio. Então, são tão poucos os auxílios, né, que a galera tem que competir entre si, tipo, uns jogos vorazes, assim, pelos auxílios permanentes estudantil. E ganha quem se humilhar mais, né? Bem Luciano Huck, assim. Mano, no começo do ano eu passei lá, né? Pá, mandando documento, pá, não sei o que. Rejeitava documento, tinha que ir atrás de outro documento, pá, não sei o que. Você já começa se fudendo nisso. E a primeira chamada era tipo, no final do mês que começava, que abria. A segunda chamada era pro começo de 2 meses depois. E aí, tipo, saiu o bagulho da USP no meio, e aí eu fiquei tipo, pô, beleza, eu posso ir pra Campinas, só que eu não sei se eu vou ter condição de morar. Simplesmente não sei por quê. Porque eu não sei, porque eles não dão uma resposta, eles não dão uma data média, não dão prazo, não nada. Eles falam, ó, é isso, a gente fez o possível, agora você espera aí. Sim, e com os critérios também, tipo, a galera tem que ficar preocupada com o tipo de roupa que vai pra entrevista, ou de não levar o celular na entrevista, porque às vezes pobre não pode ter celular. Se você vai aparecer com o celular lá, a assistente social vai falar assim, não, você tem celular, você não é pobre, você não vai ganhar bolsa. Então, aquela imagem, assim, o estudante paupérrimo, assim, né? Ele tem que pedir esmola pra Unicamp, assim, é isso que eles querem. Eles querem se sentir benevolentes ali, falando, não, a gente está incluindo pessoas que realmente precisam, e eles se sentem bem em fazer esse tipo de ação, né? Porque é isso, benevolência, né? Pesado. Ah, uma coisa que eu acho massa de discutir, assim, que daí tem a ver tanto com pais quanto com a própria lei de cotas. Depois eu explico um pouquinho melhor essa lei, mas o PAS, que foi a política que a Unicamp criou para fugir das cotas, era de bonificação, né? Então você fazia o vestibular e aí no final você tinha a sua nota e essa nota crescia 30 pontos para quem viesse de escola pública e mais 10 pontos para quem dentro desse grupo de escolas públicas fosse autodeclarado preto, pardo ou indígena. Que isso é o que a gente fala de subcota. E nesse caso não é nem uma cota, né? Mas seria uma subbonificação para pessoas pretas, pardas e indígenas. Ou seja, só aquelas pretas, pardas e indígenas que vêm de escolas públicas seriam beneficiadas com esse tipo de pontuação. As outras não. E isso é uma barreira, assim, né? Que eu vou falar mais pra frente. Vou tentar não falar tudo de uma vez, porque você sabe que eu começo a falar, eu vou muito longe. Pode ir, mano. Podcast é isso mesmo. O pessoal viaja junto e é isso. É isso. E aí, então, tem esse PAS que fica por 10 anos, assim, sendo absolutamente insuficiente. Como eu falei, só do primeiro ano, né, que teve um salto nos índices de inclusão, depois estagnou por completo. Isso olhando os dados de escolaridade pública, que era o público-alvo mesmo, né, do PAS. Se a gente fosse olhar estudantes pretos, pardos e indígenas, que daí é o que eu falei da subcota, da subbonificação, é ainda mais desastroso, porque também manteve constante, mas o abismo ainda maior entre quantidade de estudantes brancos na Unicamp e de estudantes pretos, pardos e indígenas.
Era um abismo. Eu te passo tudo isso para você postar, porque acho que fica legal quando vê com gráfico e tal. É vergonhoso, assim, a Unicamp querer se pautar nesses dados para falar que estava fazendo uma boa inclusão. E eu fiz uma comparação não só com os dados da Unicamp, mas também com os dados do Censo e da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, eu cruzei esses dados de quantos estudantes pretos, pardos e indígenas existiram na Unicamp nos últimos 10 anos, com o PAS, e quantos eram autodeclarados pretos, pardos e indígenas no censo. Além de ter um abismo entre os dois, o número é crescente, a taxa é crescente no censo, né? Por toda a discussão que vem ganhando força, né, sobre a autodeclaração mesmo, né? O entendimento da pessoa enquanto negra, indígena e tal. Essa taxa aumenta e na Unicamp não. Então, também é outro dado alarmante. E tudo isso foi mostrado na época das cotas, né, da luta por cotas, na greve. A Frente Pró Cotas e o Núcleo de Consciência Negra, eles montaram tipo, um dossiê assim, com todos esses dados e apresentaram para a Unicamp, falando, olha, meus anjos, essa política de vocês é muito falha, ela é muito insuficiente, tanto para a inclusão socioeconômica quanto étnico-racial. E aí veio a greve. Gente, essa greve foi, assim, interminável. Foram 84 dias de greve, sendo, então, quase 3 meses, né? Sendo que 2 meses a gente ocupou a reitoria. E foi na negociação pela desocupação que saiu o que deu origem às cotas hoje, né? Que foi um documento que a reitoria se comprometia, se a gente saísse do prédio, ela se comprometia a fazer 3 audiências públicas para discutir as cotas com a comunidade, ainda em 2016, então no segundo semestre de 2016, e votar as cotas em 2017. Então a gente desocupou, continuou a greve aí por outras pautas, né, porque a greve não pautou só as cotas foi a pauta central, mas não foi a única. Aí, de fato, chegou o momento das audiências públicas, foram 3, e eu destaco a segunda, porque a segunda discutiu as experiências das cotas em outras universidades. E veio muita gente da UFSCar, por exemplo, que falou sobre a importância de ter um vestibular indígena. Porque até então a Unicamp estava discutindo cotas para pretos, pardos e indígenas. A gente costuma falar PPI, que é um termo que acho que na USP também aparece assim, costuma aparecer todo mundo junto, assim, como PPI. E aí os estudantes da UFSCar falaram assim, olha, é importante separar as coisas, né? São grupos distintos com especificidades distintas, né? Então, é importante ter políticas focais para cada um desses grupos. Então, cotas étnico-raciais pode ser interessante para pretos e pardos, né? Para pessoas negras. Para os indígenas, já é mais interessante um vestibular indígena, que é para você validar os saberes indígenas que tem educação indígena, né? Então, é preferível você colocar o indígena para fazer um vestibular que valide esses saberes, do que fazer ele passar por um vestibular que é comum para todo mundo, né? Então, eu destaco essa segunda audiência porque foi quando a Unicamp, os estudantes, no caso, né, a gente parou de pautar cotas para pretos, pardos e indígenas e a gente começou a pautar 2 coisas separadas. Cotas étnico-raciais e vestibular indígena. E aí, então, um grupo de estudantes, mais a reitoria, mais outro grupo de trabalho, né? Ficou responsável por fazer um relatório sobre, tipo, resumão de tudo o que aconteceu nas audiências e quais eram as conclusões. E de lá já saiu uma proposta de cotas, que era para ser discutida, esse documento ia voltar para todos os cursos, todo mundo ia ler, ia opinar, né? E esse grupo de trabalho ia aprimorando o documento até ter a votação no dia 30 de maio de 2017. E aí foi só o chorume também. Porque, assim, surpreendentemente, passou por unanimidade. E eu falo surpreendentemente porque até, sei lá, 2 horas antes da votação, a gente ficava contando, tipo, a Frente Pró Cotas a gente fazia uma planilha, assim, tipo, ó, acho que tipo o julgamento que você fica olhando o júri, falando, acho que esse júri tá com a gente, acho que aquele outro não tá com a gente, não. E ficava calculando, não, acho que esse aqui vai votar a favor, esse vai votar contra. E a gente falava assim, ó, talvez passe, mas com uma
diferença pequenininha entre favoráveis e contrários, mas na real passou na unanimidade, assim. E eu acho que foi na base do constrangimento mesmo, sabe? Porque o trabalho da Frente para Cotas e do Núcleo de Consciência Negra foi impecável, assim. No levantamento de dados, na discussão com a comunidade acadêmica. E para organizar também teve um ato gigantesco lá na frente da reitoria no dia da votação. Então acho que tudo isso constrangeu todo mundo que estava lá dentro e saiu por unanimidade. Mas não saiu ainda o projeto. O que rolou foi de lá, a Unicamp, ela aprovou o princípio das cotas. Então a Unicamp, basicamente, me lembra muito o que aconteceu na própria conferência de Durban, que eu falei no começo, né? A Unicamp, ela assume, então, que precisa, sim, melhorar suas políticas de ação afirmativa e que as cotas vão ser uma dessas medidas a serem adotadas para aprimorar as ações afirmativas. Então, a Unicamp assume o compromisso de aprovar as cotas, mas ainda não tinha um projeto de cotas, sabe? Tipo, tantos por cento de vagas vão ser reservadas. Então, é engraçado, porque daí, quando a gente finalmente respirou aliviado que as cotas passaram, não deu uma semana para já começar uma outra disputa, que era exatamente o projeto de cotas da Unicamp. Qual seria o melhor projeto? E, cara, a Unicamp estava uma década atrasada, né? Em comparação com as universidades federais que tinham cotas, assim, as primeiras, uma década de atraso. E a gente tentava argumentar, assim, que a Unicamp, ela, no mínimo, podia fazer um bom uso desse atraso, como estudando os projetos, né, de cotas das outras universidades e buscando fazer o melhor. Então, olha, tais universidades têm esse tipo de cotas que apresentam esses problemas. Como que a Unicamp pode fazer melhor, então? E aí veio toda uma disputa também entre estudantes, professores, representantes da reitoria, a própria Conveste, que também continuava muito contrária. A Conveste foi, do início ao fim, contrária às cotas, ela defende o PAS a todo custo, assim. Mas saiu. Saiu. Aí foi em novembro de 2017 que teve a votação do projeto em si. E não foi o melhor projeto, não foi o projeto que a gente tinha elaborado e tinha defendido. Foi um projeto que a Conveste, um dia antes, tipo assim, teve uma proposta por parte da Conveste. Aí os estudantes da Frente Pro Cotas e do Núcleo fizeram outra proposta, em resposta. Aí depois veio uma terceira proposta, meio que assim, tentando fazer um consenso. E de fato teve, sabe? Todo mundo entendeu assim, ó, não é o melhor projeto para nenhum dos dois grupos, mas é o melhor meio termo possível. Só que aí um dia antes da votação, a Conveste foi lá e apresentou a proposta, uma quarta proposta, assim, que não tinha sido discutida, e foi essa que passou. Então, teve rasteira do início ao fim na votação das cotas. Mas passou. E aí, então, desde 2019, a Unicamp tem cotas e está passando por uma grande transformação, assim. Inclusive, eu comentei com você, né, que tá para se formar o DCA indígena da Unicamp, por exemplo. Seria o segundo DCA indígena do país. Porque tá entrando mais indígenas e a galera tá se articulando, né, para defender seus direitos e interesses e tal. Então, estamos acompanhando aí. As cotas recentes da Unicamp, mas é isso. Ano que vem, a lei de cotas, apesar da Unicamp não estar pautada na lei de cotas, né, por ser estadual, a gente sabe que isso vai ecoar nas estaduais também, né? As discussões que forem feitas a respeito da lei federal, com certeza vai respaldar as revisões das leis estaduais também. Então a gente tem que ficar muito de olho. Mano, da hora. Só aproveitando, puxando principalmente essa questão do final, porque a primeira vez que eu entrei na USP foi em 2019. E assim, a Unicamp já é uma burocracia ferrada pra conseguir certas coisas. Na USP, bom, desde a USP ela é mais difícil pra você conseguir pedir. Calma aí que tá dando tempo aqui, eu tenho que ir aqui. A USP é mais complicada pra você conseguir pedir pra não pagar o vestibular. Ela é tipo, eu desisti no meio, a galera que estudou comigo desistiu no meio de pedir pra não pagar vestibular. Porque, mano, eles complicam coisa que não deveria ser complicada. E o que acontece é que, assim, o processo de ingresso, por exemplo, na USP, que agora, pelo vestibular, só entram pessoas X, Y e Z e não sei o que, pra você adquirir, pelo vestibular não, né, pelo Enem, o ingresso é totalmente de pessoas cotistas e tal, e não sei o que. Só que, em contrapartida disso, eles tiraram todas as políticas de permanência. Desde com as pessoas que são mães dentro da universidade,
até a galera que tá lá na moradia, até a questão de saúde mental, até a questão dos próprios cursos. Tipo, eles olharam e falaram, não, ó, a gente tá fazendo um trabalho lindo, inclusive postou lá que foi a primeira vez que teve um ingresso maior de pessoas cotistas e não sei o que, não sei o que. Só que os índices de evasão continuam aumentando. Não uma questão exclusiva da USP, mas tem algumas faculdades que são polo disso, né, que tá acontecendo isso daí de uma forma muito louca. E desde 2019, uma das discussões que a gente tem, principalmente por causa da falta de eficiência do DCE da USP, é de que precisa de uma segunda onda desses movimentos mais radicais dentro das universidades. Porque assim, o reitor lá da USP, ele é aliado com o Dória, assim como o da Unicamp, se eu não me engano, porque no começo do ano eu lembro que teve um papo, tava trocando ideia Teve justamente. votação. Teve a votação, exatamente, quem dá a última palavra é o Dória, ou seja, o Dória vai escolher quem ele quer, dane-se. E aí, tipo, todas essas vidas a gente olha e fala, porra, a gente vai ter a lei de cotas votada em meio ao governo Bolsonaro. Que inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui, eles estão passando a base da questão da privatização dos Correios. Uhum. Tá ligado? Já era pra tá... Mas beleza, isso daí é outro papo. Mas tipo assim, a gente vai ter a lei de cotas votada no meio disso. E a gente tem políticas que não estão garantindo a permanência estudantil. E aí, família, vamos... Tá ligado? Tava acontecendo uns negócios lá no CRUSP. O DCE falou, não, a gente vai conversar com a reitoria e não sei o que, não sei o que. A reitoria que tá organizando os despejos, a reitoria que não tá, que tá terceirizando os serviços de comida, que tá ferrando tanto o trabalhador quanto o estudante que tá lá. Tipo, a gente não quer conversar com essas pessoas, a gente quer que eles ouçam as nossas demandas, porque eles não estão nem ouvindo, eles estão ignorando. E aí, porra, é muita coisa que vai acumular tudo pra um ano só, mano. Vai ser fudido, vai ser um bagulho tenso, vai ser... Ai, ai. Estudante no Brasil não tem um dia de paz. Não, você falou. Vieram duas coisas na minha cabeça. Primeiro, que sobre as políticas de permanência, né? Parece que esse desmonte, assim, vem como uma resposta mesmo, né? Aumenta o número de pessoas pobres, pretas, pardas, indígenas. Então, o que a Unicamp faz? O que a USP faz? Né? Ela piora a sua permanência estudantil, porque são exatamente essas pessoas que mais precisam e que vão, infelizmente, sair da faculdade se não tiverem apoio institucional, né, para continuar. Então, é outra malandragem, assim, ao meu ver. É bem sagaz mesmo, sabe? É bem, bem feio, assim. É uma coisa que podem falar que não é proposital, mas ninguém aqui é burro, né? A gente sabe que... Cara, a USP que tava comemorando porque aumentou em R$ 100 a bolsa. A bolsa foi de 400 pra 500. Quem vive com 500... Quem faz... Não dá pra você pagar um aluguel, mano. Tá ligado? Você tá morando em São Paulo. Não dá pra pagar um aluguel, velho. Sim, na Unicamp uma luta muito antiga é por moradia estudantil. Isso é da década, assim, de 80 e 90. A galera, ela fez uma ocupação também de 2 anos. A galera ocupou por 2 anos o ciclo básico da Unicamp. Pegou o colchão e falou assim, a Unicamp não tem moradia, então a nossa moradia vai ser a Unicamp. A galera ficou dormindo lá por 2 anos e negociou até que finalmente eles desocuparam e a Unicamp deu início, então, a um projeto de moradia estudantil. Só que na época eram previstas vagas suficientes para 10% dos estudantes, que eram 1.500 vagas. Atualmente a Unicamp tem o dobro disso e ainda não chegou nem nos 10% dos 1.500 lá. Ela tinha que entregar 1.500, ela entregou 900 moradias, 900 vagas, né, na moradia, e desde então são essas 900. Na verdade são menos, porque tem casa que tá com risco de tombamento, então elas estão isoladas. Tem casas que estão superlotadas, as casas são feitas para 4, tem casa com 8 pessoas. Então, a Unicamp tem uma dívida de no mínimo 600 moradias desde a década de 90. Isso para atender aos 10% de um valor que já não equivale mais aos mesmos 10% de hoje. Então, assim, complicado, né? Não, se a gente for passar assim, claro que tem algumas faculdades que são exceção, graças a Deus, né? Tem algumas que estão conseguindo aí. Mas na USP começa também com ocupação. E aí 2 blocos foram desocupados porque falaram que iam reformar. Estão lá até hoje, mais de 20 anos. E agora estão falando que vai ser a mesma coisa com esse outro bloco. Não, vocês vão sair pra gente conseguir reformar e tal. Só que, na Unicamp eles pagam a internet deles, né? Na USP tem a internet da USP que simplesmente não funciona.
e que foram chamando a galera lá pra colocar a internet específica pros blocos. A internet também não funciona. Eles não arrumaram ainda a questão da lavanderia, porque tinha um espaço só de lavanderia, não tem nenhuma funcionando. O fogão no final dos corredores não funciona. E tipo, dane-se, teve apartamento pegando fogo, dane-se. Eles, assim, não ligam pra nada. As questões de saúde mental que aconteceram no começo do ano, a única coisa que você recebe é nota, tipo, nota de falecimento, ó, que a gente presta nossas condolências e pá, e acabou. Quando tem, né? Quando tem nota. E o pior, conversando com o pessoal de lá, você sabe os descasos que aconteceram no momento, porque os profissionais da USP são instruídos a não fazerem nada em diversas situações. Aí é quando os senhores falam, mano, tem que tomar isso daqui, dane-se, acabou. E assim, eu acho que a galera só não consegue tomar porque tá numa situação limite de precarização. Não sei quantas vezes esse ano a gente já teve que postar foto porque dentro da comida tava cheio de inseto. Porra, tá ligado? A gente tá falando de gente que muitas vezes não tem família em São Paulo, que não tem condição de morar, ou que passa por diversos outros problemas. A gente tá falando ali de um bloco que era só pra mães, ou seja, a gente tá falando de famílias, e a USP simplesmente ignora e dane-se. Uhum. E outra coisa que eu tinha lembrado quando você falou foi, de novo, sobre a revisão da lei de cotas do ano que vem, né? E, nossa, se a gente parar pra pensar, eu acho apavorante a ideia, né, a gente fazer essa revisão no governo Bolsonaro, porque é uma figura que já proferiu comentários racistas, assim, eu anotei alguns aqui, porque só Deus na causa mesmo. Com toda certeza o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. E atacou a FUNAI, favorece o agronegócio, né? Então, queimadas, desmatamento, grilagem. Bolsonaro, ele literalmente deseja que indígenas morram e deixam de existir. Isso não é um exagero, assim. Bolsonaro, ele é fascista, ele é racista, né? Se os indígenas eles desaparecerem no Brasil, o Bolsonaro, ele comemora, assim. Então, é uma população que está numa situação muito vulnerável nesse governo. Antes também, né? A gente também não pode colocar tudo no bolsonarismo, porque essas populações vêm sofrendo há décadas, séculos. E falando nas cotas mais especificamente, né? Ele já se colocou contrário às cotas. E, inclusive, se eu não me engano, qual que era o nome daquele ex-ministro da Educação? Weintraub. Eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, mas acho que é isso aí, o pessoal vai entender. Quando ele vazou do ministério, a última cartada dele, assim, foi atacar as cotas na pós-graduação. Tipo assim, eles tinham a última coisa para fazer, ele escolheu fazer isso, né? Atacar o direito das cotas nas pós-graduações, que é um caso mais parecido com o das cotas nas universidades estaduais, porque elas também não são regidas por lei federal, assim. A lei federal, ela diz respeito à graduação. Pós-graduação, os programas, eles são independentes também. Eles têm certa autonomia, né? Tanto que na Unicamp, a Frente para Cotas começou atuando na pós-graduação, porque entender que talvez fosse mais fácil, né? Em vez de você passar um projeto para toda a universidade que envolveu uma mobilização muito grande, tentar ir aos pouquinhos, tipo, vamos lá no IFISH, né, nas ciências humanas, vamos tentar na antropologia, na pós-graduação da antropologia, conseguir cotas lá, depois vamos para educação, né, a galera foi escolhendo, assim, esses lugares de atuação. E funcionou, deu certo, né, começou, na Unicamp as cotas começaram com a pós-graduação, e continua essa luta aí, até hoje não são todas as pós da Unicamp que tem cotas, e nem no Brasil, né, ainda é uma luta, assim, para que as cotas na pós-graduação sejam implementadas. E é isso, tem que ir de programa em programa, assim, fazer essa proposta, ser aprovado e tal. Então é uma coisa mais demorada mesmo, que também exige muita organização. Aproveitando que você falou do bolsonarismo, nossa, a conversa aqui vai dar pra ir muito longe, mano, porque você vai falando coisa e vai puxando. Mas é porque, assim, você até falou da questão da grilagem e tudo.
Mas se a gente pensar, tipo, por causa do fenômeno do fenômeno do presidente Jair Bolsonaro e tal, de ser eleito, ele conseguiu passar com uma bancada muito interessante pra conseguir passar o que ele quer. Grilagem, apoio aos bancos, a questão da educação, que é um projeto que inicia, inclusive, com deputados petistas, só pra citar aqui, pra demarcar que não é uma questão de agora. Mas que tem toda essa conexão da educação, né? O ataque ao CNPq, o ataque às pesquisas, o ataque a todo tipo de desenvolvimento contra-hegemônico, que já era visto em muitos professores conservadores, mas tudo bem. Mas a gente sabe que numa votação, hoje, a gente precisaria de muito mais do que um tsunami de educação. A gente precisaria de vários tsunamis incessantes da educação nas ruas, sem parar, sem sair das ruas. Porque aquilo lá já não é mais o suficiente para parar o retrocesso que está acontecendo agora. A gente sabe que se for para uma votação, pode ir para uma votação de deputados, de governadores, de senadores, a gente com certeza vai perder todas, porque é o que está acontecendo até agora. A gente não está tendo vitória em lugar nenhum. A gente está só, no máximo, retardando, no máximo, tornando um pouco mais fraco a questão de privatização de tal lugar e não sei o que, mas eles estão passando tudo. Tudo. Porra, o STF, para ele estar conseguindo votar o marco temporal, mesmo com um povo que tá nas ruas, sei lá, há 3 meses, praticamente semana sim, semana não, caralho, calma aí. Que força que a gente tá tendo, que impacto que a gente tá tendo. Pra quando a gente consegue fazer uma manifestação que puxa uma greve dos Correios, e mesmo assim a privatização dos Correios tá passando, porra, calma aí. Imagina a educação, que o CNPq até agora não voltou, mano. E aí, quando que vai voltar? Ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas ainda não voltou, por que tá tudo certo? Aí... Ai. A gente tá num estado meio dormente, assim, a gente não tá sabendo reagir à altura do que precisaria, né? Eu acho que é baque atrás de baque, pelo menos desde 2015, vai. É coisa atrás de outra, assim, e acho que a gente foi, não sei, a gente foi se anestesiando com a situação, calejando, e a gente meio que não sente na proporção que a gente deveria sentir pra saber reagir na mesma proporção, sabe? É uma inércia meio bizarra, assim, que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que despertar desse estado, sair desse estado e se organizar e intensificar as lutas, né? Porque... Mano, você falou igual o Eras, velho. Tipo, eu parei nessa página, a hora que eu falei que eu tava nessa página, pra quem só tá ouvindo. Eu tava na página 164 quando a gente começou a gravar. Só que eu grifei uma coisa na 165, na 163, que é porque ele tá falando sobre imperialismo e tudo, mas essa parte ela vai caber muito aqui. Quando a resposta não é a altura, o folgado se espalha. E é isso, tipo, a gente não consegue responder nada à altura e aí o projeto continua. É lógico, os caras não vão parar. Eles vão continuar. Mais alguma coisa? Mano, na real tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Toda vez que eu vou falar da minha pesquisa, eu não posso deixar de fora, que é falar sobre qual foi a reação da branquitude frente ao avanço do movimento negro na Unicamp. Eu vi esse tweet, hein? Nossa senhora. Não, o tweet que eu comentei foi que é bizarro perceber que quando a gente discute cotas, a branquitude sempre parte de alguns pressupostos, né? De que vai ter roubo de vaga, né? Então, mas fulano vai roubar minha vaga. E isso já deixa o pessoal da análise do discurso deve manjar bem disso, assim, tá muito implícita a ideia de que a vaga é da pessoa branca. Quando você fala assim, uma pessoa negra vai roubar minha vaga, você tá deduzindo que aquela vaga é sua e alguém vai tirar de você. Sendo que, na real, a vaga não é de ninguém até fazer vestibular, né? E cotistas também fazem vestibular, não é um sistema à parte que eles se inscrevem e aí tem um sorteio e quem passar, passou, né? Eles também fazem vestibular. Então, são alguns pressupostos que revelam a lógica bem racista mesmo. E também o pressuposto de que cotas vai ter fraude, né? Que esse eu acho engraçado porque, assim, quem frauda cotas são pessoas brancas. Então, quando as pessoas brancas falam que cotas vai ter fraude, elas já estão assumindo de antemão que elas não têm moral e ética o suficiente para respeitar uma política pública, né? De que elas mesmas vão desrespeitar essa política e que elas não têm o menor interesse de fazer valer essa norma, né? Mas também quando eu comento do racismo, olhando para a Unicamp, assim, foi muito bizarro o número de casos de racismo. Tiveram aqueles mais escancarados, assim, então, pichações racistas e nazistas mesmo, no Instituto de Humanidades. Tinha cartaz sobre a Ku Klux Klan,
Teve um professor que no dia em que as cotas foram aprovadas, o professor da Unicamp, ele marcou o reitor assim no Facebook e falou assim, parabéns, Nobel, agora a Unicamp vai... Tipo, falou que a qualidade ia despencar da faculdade e falou que ia entrar uma galera que tem nádegas no lugar da cabeça. E aí colocou hashtag Make Unicamp Great Again, que foi bem na época da campanha do Trump. Então, assim, foram manifestações racistas do nível mais escrachado possível até aqueles mais velados, né? Que a galera fica, ai, será que foi mesmo, né? Mas um que a galera apontava muito era sobre as punições, porque a esmagadora maioria dos estudantes que foram processados eram estudantes negros. Então, não é coincidência, né? A gente tem uma mobilização por cotas étnico-raciais e foi uma mobilização gigantesca, como eu falei, durou 3 meses, e uma mobilização não dura 3 meses com pouca gente. Então foi muita gente envolvida, mas se você vai olhar, foram mais de 40 pessoas processadas, a maioria eram estudantes negros. Então, as punições também foram apontadas como um racismo mesmo por parte da Unicamp para desmobilizar o movimento estudantil. Então eu deixo isso registrado assim porque eu falo assim, né? Nós, pessoas brancas, né? A gente tem o dever de se atentar para essas coisas, né? A reação da branquitude frente ao avanço do movimento negro no Unicamp foi vergonhosa. E para quem tinha dúvida de que a gente fala de cotas mexe no vespeiro, a Unicamp é um ótimo exemplo. A galera passou a se sentir confortável, assim, comentários que talvez rolassem em roda de amigos, aquela coisa mais assim, no sigilo, foram jogadas aos 4 ventos, assim. Então, foi bem desconfortável, assim, na minha pesquisa, quando eu estava fazendo levantamento de dados. Eram tantos casos de racismo, tantos, que eu tive que criar uma planilha à parte, tipo, planilha, 2 pontos, racismo, e elencando esses casos para depois eu conseguir tratar deles com a devida atenção, assim, porque foi muita coisa mesmo. Intolerância religiosa, teve de tudo. É isso, depois pergunta por que a gente quer resolver na violência. Só tem que entrar no pau mesmo, acabou e pronto, ninguém não vai ter processo. Por quê? Porque não sobrou ninguém. Pronto, acabou. Não, brincadeira, Exato. Família, brincadeira, que é um podcast de família. Brinks. Mas é isso então, se despede da galera, lembra dos seus projetos aí, aproveita pra divulgar novamente, porque tem gente que não ouve no começo, tem gente que só ouve no final, tem gente que não ouve nada e é isso. Não, gente, fica o convite para vocês procurarem Contrapalavra em todas as redes, principalmente no YouTube, que é onde a gente está produzindo mais conteúdo mesmo. Se inscrever no canal. A gente está no Instagram como canal Contrapalavra, mas todo o resto é só Contrapalavra mesmo. Educação e Ecossocialismo, eu e a Raquel, 2 pedagogas formadas pelo Unicamp. E fiquem atentos também, na minha conta pessoal, é Sofia BH Lisboa, no Twitter. Eu vou dando mais informações sobre esse livro, que vai sair sobre a minha pesquisa, que eu sou muito chique agora. E o Marcos está revirando o olho ali, ó. Mas eu estou entregando ele. Mas fica de olho aí para vocês comprarem, porque eu sou pobre também. Então, assim, eu vou publicar e vocês precisam comprar, tá bom? É isso. É isso, família. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Não esqueçam de seguir as redes sociais, @morcego_, Marcos_. Não esqueça de seguir o Rô, @comunabicha, que também agora tá na Twitch e agora faz parte aqui do podcast. Não esqueça de entrar no site da Ibambe, ibambecorp.com.br, e de seguir a Ibambe Rádio, @IbambeRádio. Lembrando que agora a gente tá numa parceria, embora eu não tenha falado até agora, com @Um Rio no Samba. Um Rio no Samba? Eu não lembro se é um rio no samba ou um rio de samba. Calma aí. Vamos dar uma pesquisada aqui, por enquanto a gente enrola. Também não esquece Enquanto isso, eu vou mandar um beijo pro Rô. Hã? Porque enquanto isso, eu vou mandar um beijo pro Rô. Ele que fez a vinheta do Contrapalavra. Então, um beijo, Rô. Muito obrigada. Ficou muito fofo. É isso. Mano, o Rô é um rio de samba mesmo. O Rô é quem fortalece demais aí tudo. Não esquece aí do apoio, pá, vai estar tudo na descrição, família, tudo aí. Leiam a descrição, por favor, a descrição tá aí pra isso, tá ligado? Eu coloco tudo bonitinho, de acordo com a formatação do Rô, na verdade ele que faz, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Beijo, beijo, beijo.